Olha, dominar o dinheiro não tem nada a ver com matemática complexa ou estratégias mirabolantes. O verdadeiro jogo, na verdade, acontece aqui dentro, na nossa mente, nas nossas emoções e nos nossos vieses. E essa é a ideia central. As nossas decisões com dinheiro são muito mais guiadas por histórias, por emoções, do que por planilhas frias. É um desafio de comportamento e não um desafio técnico. Então, o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso. Vamos descobrir quais são as armadilhas mentais que muitas vezes, em silêncio, sabotam a nossa construção de riqueza. A ideia é simples, né? A gente precisa reconhecer essas armadilhas para conseguir desviar delas. Vamos começar pela primeira grande batalha, aquela que acontece dentro da nossa própria cabeça. São aqueles vieses, sabe? Os modelos mentais que a gente cria e que acabam moldando cada decisão que tomamos sobre dinheiro. Sabe, a verdade é que ninguém é louco. As decisões financeiras que uma pessoa toma, elas fazem todo sentido para ela, com base no que ela já viveu. O problema é que a nossa experiência pessoal é só um pedacinho minúsculo da história, mas ela molda quase 100% de como a gente vê o mundo. Por isso que o que parece loucura para um é totalmente racional para o outro. E isso leva a gente para uma pergunta importante. Será que sucesso é só uma questão de habilidade? A gente tende a acreditar que sim, né? Que os resultados financeiros são puramente fruto do nosso esforço, da nossa inteligência. Mas será que é tão simples assim? Pensa só no Bill Gates. Claro, ele é brilhante, disciplinado, um baita estrategista. Mas a história dele tem um elemento poderoso que a gente costuma esquecer: a sorte. Ter acesso a um computador numa das pouquíssimas escolas que tinham um nos anos 70, isso foi um acaso que mudou o jogo todo para ele. Deu uma vantagem de anos na frente de todo mundo. E aí vem o outro lado da moeda. O amigo do Gates, Kent Evans, era tão brilhante quanto ele, tão obcecado por computadores quanto ele, só que um acidente de montanhismo, um golpe de risco de 1 em 1 milhão, acabou com a história dele. Isso mostra de um jeito muito claro que o risco é o oposto da sorte e que a gente não controla totalmente nenhum dos dois. A gente também é muito vulnerável a ficções atraentes. O boom das criptomoedas de 2021 é um exemplo perfeito disso. As pessoas não estavam comprando a tecnologia, elas estavam comprando o sonho de ficar rico rápido. A história era boa, soava bem demais, então as pessoas acreditaram muitas vezes sem questionar. Ok, agora vamos sair um pouco da nossa cabeça e olhar para fora. Vamos falar das pressões sociais que empurram a gente para outra armadilha perigosa, a armadilha do mais. Olha só para esse número, 20 bilhões de dólares. É impressionante. Com apenas 29 anos, o Sam Bankman-Fried tinha um patrimônio que a maioria das pessoas nem consegue imaginar direito. Ele tinha literalmente tudo. E tudo virou pó. Zero. Esse é o resultado de nunca ter o suficiente. É o grande perigo. Quando essa busca por mais não tem um ponto final, até quem já tem tudo acaba arriscando e perdendo tudo. O problema é que a linha de chegada da comparação, ela está sempre se movendo. Napoleão tinha inveja de César, que tinha inveja de Alexandre o Grande, que, por sua vez, tinha inveja do Hércules, que nem era real. Esse jogo da comparação social simplesmente não dá para vencer, o teto sobe o tempo todo. Isso nos leva a uma ideia muito interessante, o paradoxo do homem no carro. Pensa bem, quando a gente vê alguém passando num carrão de luxo, a gente raramente pensa, nossa, que pessoa bem-sucedida. O que a gente pensa é, nossa, se eu tivesse esse carro, as pessoas iam me admirar. A gente usa a riqueza dos outros como um espelho para o nosso próprio desejo, não para admirar quem tem. E aqui está uma distinção que é crucial. Existe uma diferença gigante entre parecer rico e ser rico. Parecer rico é gastar dinheiro para mostrar que se tem dinheiro. E, sinceramente, essa é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Agora, ser rico de verdade, é sobre os ativos que você não gastou, que não viraram coisas, é a riqueza que ninguém vê. Ok, então como é que a gente escapa de tudo isso? Bom, agora a gente vai para a parte final, onde vamos falar sobre como construir uma mentalidade de riqueza de verdade, focada no longo prazo e principalmente no que realmente importa. A história do Warren Buffett é um exemplo incrível disso. Sabe qual a maior força nas finanças? Não são os retornos absurdos, mas sim o tempo. A maior parte da fortuna dele foi construída depois dos 65 anos. Por quê? Porque os juros compostos são como uma bola de neve. Precisam de muito tempo para fazer a sua mágica acontecer. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental.
Ficar rico e permanecer rico são duas habilidades completamente diferentes. Para ficar rico, é preciso correr risco, ter otimismo, ser ousado. É um jogo de ataque. Agora, para permanecer rico, o jogo é outro. É um jogo de defesa. Exige humildade, cautela e aquele medinho de perder tudo que já foi conquistado. Então, fica claro que a verdadeira riqueza não é o carro de luxo na garagem ou uma casa gigante. Se não é isso, o que é então? Vamos direto ao ponto. Qual é a forma mais elevada, mais pura de riqueza? E a resposta é essa: a capacidade de acordar toda manhã e poder dizer: hoje eu posso fazer o que eu quiser. O objetivo final do dinheiro não são as coisas de luxo, é a autonomia, é ter controle sobre o próprio tempo. Essa sim é a maior recompensa que o dinheiro pode comprar. E para fechar, fica essa reflexão, uma pergunta que resume tudo o que a gente conversou. O dinheiro que passa pela sua vida, ele está comprando mais coisas ou ele está comprando mais liberdade? No fim das contas, é o uso que se dá ao dinheiro que vai determinar se ele constrói uma vida de consumo ou uma vida de liberdade. A escolha, no fim, é sempre pessoal.